Veja aqui, meus queridos, no livro de 2 Crônicas, capítulo 11, estamos discorrendo durante estas programações. É reflexão, viu? Ler a Bíblia ajuda muito em nossa boa reflexão. Após haver aquela divisão dos dois reinos, criando dois reinos dentro do próprio país, do país de Israel, com o reino de Judá do lado sul e o reino de Israel do lado norte. O reino do norte chefiado por Jeroboão e o reino do sul chefiado por Jorão. Vemos aqui em 2 Crônicas capítulo 11 que Deus proíbe fazer guerra contra as 10 tribos. Deus proibiu Jorão fazer guerra contra Jeroboão. Porém, Jeroboão, que já começou errado, porque toda rebelião não é a maneira correta de se fazer as coisas. Não se constrói uma vida segura baseada em rebelião. Nunca na história, nunca se constrói vida de paz, de segurança em rebelião que não está de acordo com a palavra de Deus, não é? Com a Bíblia, com a palavra, com a vontade de Deus. Porém, Deus proibiu Roboão de fazer guerra contra as 10 tribos que comandava Jeroboão. Porém, Jeroboão, desconfiado demais, porque uma pessoa quando está errada, você pode ver, ela cria uma desconfiança em sua mente, em seu coração, ao ponto de não confiar em ninguém. É uma prova que a pessoa não está bem, porque quando a pessoa está bem, ela não tem por que temer. Não há por que temer quando você está bem com Deus, está bem com o seu posto de dever, com a sua chamada, viu? Porém, quando a pessoa começa a desconfiar demais, tem alguma coisa errada por aí, viu? Até a polícia tem agora aquele detector de mentira, porque quando a pessoa, o bandido lá que está na delegacia começa a mentir, ele começa a pulsar, o seu pulso começa a pulsar de uma forma que não é normal, e o detector de mentira capta aquilo, sabe? A culpa pesa e agrava até a pulsação cardíaca da pessoa, a culpa, peso da consciência. E assim estava Jeroboão, consciência pesada. E aí ele começou a temer. O povo de Israel tinha suas festas no tabernáculo, todo ano eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, a festa dos tabernáculos, a festa do Urim, né? E isto desconfiou, criou uma desconfiança, uma psicose, até uma psicose em Jeroboão, dizendo: eles vão lá unir com as 2 tribos e eles vão incentivá-los a voltar a unir-se e se levantar contra mim, que fui o chefe da divisão. Jeroboão, desconfiado, psicótico, não é? O que ele fez? Começou a consagrar sacerdote. Oh, meu Deus, meus amados, deixa eu fazer só uma pausa aqui para vos dizer dos grandes males que tem desenvolvido hoje no meio evangélico. Pastores levantados por rebelião. Isso tem acontecido demais em todas as alas religiosas. E aí, para criar número, angariar confiança, faz do jeitinho que Jeroboão fez aqui no capítulo 11, verso 15. E ele constituiu para si sacerdotes para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Constituiu sacerdote de todo jeito, Jeroboão. Punha a mão na cabeça de um, de outro, fazia de um pastor, de outro pastor, de outro pastor, de outro pastor, e até mulher, pastora, quando a Bíblia condena isto, 1 Coríntios 14, 36, 1 Timóteo 2, 12, a Bíblia condena, diz que a mulher não tem que falar na igreja, pregar. É Bíblia, Paulo. Mas Jeroboão não queria nada saber com a Bíblia, com as leis de Moisés. Jeroboão queria angariar, fazer média, fazer ibope, fama, para ele não ser eliminado. Porque quando a pessoa está errada, tudo que ela quer é progresso,
ibope, fama, porque ela tem medo. Todo errado teme ser eliminado. Oh, amados, isso é uma prova que você não está bem. Quando você está bem, não há por que ter medo, não. Se tem que ser eliminado, vai ser no dia, na hora que Deus determinou. E você não tem que preocupar, não tem que ter medo. O medo não é amigo da verdade. Quando você confia, Paulo confiava tanto que no que era verdadeiro ele estava, ao ponto de desafiar a morte na cara dela. Quando ele foi a Roma, estava sendo levado lá para ser decapitado, eles decapitaram seu pescoço. Ele olhou para aquela guilhotina e disse: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Deus tem me dado a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo desafiou a morte. Leia lá 1 Coríntios capítulo 15, verso 50 por aí, para frente. 2 Timóteo, né? 1 Timóteo 4, 5, né? Então, Jeroboão adquiriu essa psicose do medo de Roboão, do povo de Israel ir a Jerusalém, como era costume todo ano, nas festas que eles tinham lá no templo, lá em Jerusalém. O que Jeroboão fez? Consagrou pastores para ele, para aglutinar tudo em torno de si, seu grupinho. Também Jeroboão construiu templos, sabe, para o povo de Israel ficar por ali mesmo. Construiu um grande templo lá em Dan e outra em Efraim, viu? Para aglutinar o povo por ali mesmo. Disse: vocês não têm que ir a Jerusalém, nós temos o nosso santuário aqui mesmo, a nossa denominação aqui mesmo, nosso templo aqui mesmo, fica por aqui, não vá lá não precisa não, nós vamos fazer nossas festas anuais aqui mesmo. Dan e Efraim, 2 santuários, para o povo não ir a Jerusalém. Não é isto que muitos falsos pregadores fazem hoje? Consagram falso, porque o falso gera falso. Ou você que tem senso, moço, você que acha que você tem um dom de Deus, nunca se levante dentro de um grupo de falsos. Você não vai ter sucesso. Falso gera falso. Aquele falso vai fundir em você um espírito do jeito dele, falso. Procure se alinhar a um grupo verdadeiro, viu? Jovem pregador, não deixe esses falsos te consagrar, que você vai pegar uma coisa ruim sobre você ali. Venha, viu? Jeroboão fez isto, consagrando obreiros. Estou lendo a Bíblia, 2 Crônicas 11, verso 15. Consagrando obreiros difamadores, do jeitinho dele, rebeldes contra o Israel de Deus, do jeitinho dele. Que falso gera falso, verdadeiro é que gera verdadeiro, viu? Pode ver o fruto dos falsos. Fala o mesmo linguajar do falso, tem o mesmo ódio do falso. Esses obreiros que Jeroboão consagrou, procura, se você conseguir, a história, a biografia deles, para ver se não é mais ou menos, quase que 100% igual à biografia de Jeroboão. É mais ou menos assim. Manga gera manga, abacate gera abacate, não é? Falso gera falso, verdadeiro gera verdadeiro. Consagrou obreiros, criou templo, santuário no caminho em que o povo ia a Jerusalém, para cercar o povo, não deixar o povo ir a Jerusalém, sabe? Tudo desenvolvido por uma psicose, medo de Jorão, medo de Jerusalém, do povo de Judá. Tirar o ibope dele. Ah, que bobagem. Quando você tem, ninguém te toma não. Ouça-me, quando Deus te deu, é seu. Fica com medo das pessoas te tomar. Esse negócio não é de Deus não. Deus te dá para ser seu. Fica com medo não. Simplesmente cuida-te em ter uma vida correta perante Deus, e você vai ter a vitória, ou mais cedo ou mais tarde a vitória será sua. Confie, creia, não tenha medo, não desenvolva psicose, complexo. Uma das coisas que está matando a humanidade é complexo.
complexo de perder o marido, complexo de perder a esposa, complexo de perder. Pare com isso, creia naquilo que Deus te deu. Complexo gera ciúmes, complexo gera doença, enfermidade psíquica, complexo gera divórcio, cria suposição, interrogação, investigação que não deveria criar, e isso gera desconfiança no cônjuge e gera divórcio. Pare com isso, creia, acredite que aquele cônjuge foi Deus que te deu, e confie, gere confiança. Confiança gera confiança recíproca, e assim você vai ter paz. Razão pela qual você perdeu a paz do seu casamento foi por causa desse complexo, esse medo. Creia, não seja um Jeroboão da vida, uma Jeroboana da vida. Amém? Seja como Davi, creia, descanse, diga: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser abalado, não vou gerar complexo, não vou gerar psicose. Eu vou crer, eu vou chegar lá, eu vou vencer, amém? Deus te abençoe.